chat, que daí quando a gente terminar a gente passa na rua. Então, vou falar hoje sobre a linha Mini, mas especificamente sobre um novo produto, o DJI Mini 2 SE. Então, aqui é o plano geral da linha Mini, né, como ela está agora. Aqui na esquerda a gente tem os modelos antigos, DJI Mini SE e DJI Mini 2. Eles estão saindo de linha para a entrada do DJI Mini 2 SE e o DJI Mini 3. Aí aqui na direita a gente tem o Mini 3 Pro, que ainda não tem substituto. Então a gente vai ficar com esses três modelos mais novos aí. Aqui a gente já pode ver a imagem deles, né? Então o Mini 2 SE ele é muito semelhante ao Mini 2 e o Mini SE. Tem pequenas diferenças ali em relação ao design mesmo, né? Que o bracinho tem o nome do drone, então isso muda. O Mini 2 tem um LEDzinho que não tem no Mini 2 SE, e no Mini 2 também tem ali na câmera um desenho informando que é 4K, que não tem no Mini 2 SE. Agora, falando um pouco sobre o Mini 3, né, e o Mini 3 Pro, eles vieram com um design que eu vou chamar de novo da linha Mini, enquanto que o Mini 2 SE está no design antigo. Isso tem mais a ver em relação com o custo-benefício, né? Quando você tem esse design, né, em comparação entre eles, o modelo novo ali do Mini 3, começando pela câmera, né, tem um espaço maior que é ocupado ali pela câmera e os eixos que seguram a câmera. Então, isso permite que o drone tenha a gravação vertical e a inclinação dele ali é quase de menos 90 graus a mais 90 graus. Enquanto que ali no Mini 2 SE, que usa o design antigo, ele tem uma inclinação de menos 90 graus e quase, acho que 30 graus para cima a inclinação. Então a inclinação para cima no modelo novo é bem maior. Bia, você está com os drones aí para mostrar para o pessoal? Estou. Você quer que comece por qual? Vamos no Mini 3, que daí a gente mostra essa questão da câmera. E vocês estão conseguindo me ver direitinho? Sim? Sim. Tá bom. Então, galera, só para mostrar para vocês de fato aqui na prática a questão da diferença dos drones. Esse aqui que tá comigo é o Mini 3, né? Então, o que a gente trouxe aqui para vocês darem uma olhada, principalmente visualmente falando, né? Tem a questão do lançamento, então a DJI ela tá preparando, né? Nós estamos lançando o Mini 2 SE, mas hoje eu vou mostrar para vocês o Mini 2. Eles possuem características parecidas, então quando vocês visualizarem ali na prática o Mini 2 SE, falando de design em si, acaba não sendo muito diferente. Então, para começar, esse daqui é igualzinho. Então, esse daqui é o Mini 3, né? Deixa eu ampliar aqui minha câmera para eu ver exatamente o que vocês estão vendo, rapidinho. Então, esse daqui, ó, é o design do Mini 3 em si. Igual o Eduardo tinha citado, né, a câmera. Se você quiser ir falando, Du, acho que é melhor. Então, puxa a câmera para cima aí, ó. A gente, puxando a câmera para cima, consegue ver que ela inclina quase 90 graus ali. Ela passa um pouquinho, na verdade, mas a gente já limitou por software, por conta que senão ia mostrar a parte de cima do drone. Aí, ali, ó, eu não estou conseguindo ver, Bia, mas gira a câmera. Ó, a câmera, então, ela gira e fica no modo vertical. Por conta de ter mais espaço, tem essa opção aí no Mini 3. Aí, agora, pega o Mini 2 para a gente mostrar, Bia. Gente, ó, esse daqui é o Mini 2. Exatamente. A câmera ali, ó, move para cima. Ó, movendo para cima, a gente consegue ver que no ângulo da câmera ali, ele não é tão grande igual o outro. Vai ser mais ou menos 30 graus. Aí para baixo, move ali, aqui. Aí ele chega aos 90 graus. Então ele aponta a câmera para baixo. Em relação ao modo vertical, não tem do Mini 2. Eita, pera aí, Du. Não estou vendo. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Pronto.
Melhorou, gente? Agora dá pra ver? Boa. Boa. Vocês conseguiram visualizar a câmera do Mini 3 ou vocês querem que mostre de novo? Que a gente mostra aqui. Pode mostrar, que ninguém viu, não. Então tá bom. Então vai lá, Du, novamente. Fala da inclinação. Então, ó, inclinando a câmera para cima, a gente consegue ver que ela tem um alcance maior do que o Mini 2. Eduardo, quando você fala, some a imagem. Então era bom colocar a apresentação com a... Pessoal, tem uma dica aí para todo mundo, tá? Quem tiver com dificuldade de visualizar a Bia, se colocar o mouse em cima dela aí, a primeira opção é um pin, que deixa a imagem da Bia maior. Aí cada um tem que fazer isso, tá? O administrador aqui da apresentação não consegue fazer por todos. Então É mais só fazer fácil. esse pin da imagem da Bia aí, que acho que fica legal de visualizar. Ô Du, para de compartilhar a tela rapidinha também, que eu acho melhor. Aí eu consigo compartilhar a minha aqui pro pessoal me visualizar. Acho que agora vai. Pronto. Pode ir. Ô Bia, mas não espelha a tela não, deixa só a câmera mesmo. Tá. Pronto? Pronto, agora tá ótimo. Agora melhorou. Aê! Isso aí. Valeu, pessoal. Só. Então, mostra a câmera aí, Bia. No caso, o que a gente quer mostrar aqui é que a inclinação dessa câmera é maior, né? No caso, ele tem mais espaço, esse design novo do Mini 3. Então, a câmera pode ir mais para cima, o ângulo, né? E também tem espaço para fazer a gravação vertical. Essa é uma coisa que o design novo permite e também por isso que ele é mais caro, né? Agora, Bia, vamos nos bracinhos ali. No caso, o design do Mini SE, sendo antigo, pega o Mini 2, só para a gente explicar primeiro isso. Então, a DJI manteve alguns, vamos dizer assim, probleminhas, né? Talvez essa questão de custo-benefício, ela não precisa alterar isso. Então, outra diferença que tem é que quando você abre os bracinhos ali, se você abre o de trás primeiro, você não consegue abrir o da frente. Ó, a Bia vai mostrar ali. No caso, abre o de trás primeiro, Bia. Ó, então agora não dá para abrir o de trás. Tenta abrir o de trás, Bia. Ele fica preso ali pelo braço. Aí no Mini 3, que é o design novo, a DJI meio que consertou isso. Então é uma questão ali de conforto com o seu drone. Se você tem o Mini 3, você não precisa se preocupar qual braço você vai abrir primeiro. Você pode abrir o de trás primeiro ou da frente primeiro, tanto faz, ele não vai ficar preso. Ó, Bia abriu o da frente primeiro. Agora abre o de trás primeiro, Bia. Isso aí, ó. Então, ó, em relação ao design, eles corrigiram isso daí, nessa versão nova. E um último ponto é em relação à bateria. No caso, esse design novo da DJI permitiu que o espaço da bateria fosse melhor aproveitado. Então a bateria do Mini 3 ela é maior do que a do Mini 2. Consequentemente, dura mais. Você pega as baterias aí, Bia? Pego. Beleza. Então, a bateria dura mais, mas tem sempre aquela preocupação com o peso. Se você aumenta a capacidade da bateria, ela acaba ficando mais pesada. Então, a DJI quer manter os drones dentro de 249 gramas, né? Ali a gente pode ver que ele aproveita bastante espaço, os laterais são bem finas. E a bateria é grandona do Mini 3. Aí do Mini 2, que também é igual no Mini 2 SE, né? Então o espaço ali da bateria é menos aproveitado, as laterais são mais grossas e daí a bateria é menorzinha. Mostra as duas aqui, a do Mini 2 e a do Mini 3. Então, ó, a bateria do Mini 3 é maior, só que não por isso ela é mais pesada. Ela tem o peso bem próximo ali em relação ao Mini 2 e parece até que ela tem como se fosse um ar, né? Tipo assim, ela tem uma parte que não está preenchida. Então, pro Mini 3 e Mini 3 Pro, né? A DJI pegou essa questão de aproveitar a bateria e pensou assim, olha, eu tenho um drone tão top, vou colocar a bateria que dura mais, que é a bateria Plus.
No caso, ela tem o mesmo tamanho da bateria normal, do Mini 3, só que ela dura mais. Por ela durar mais, ela passa de 249 gramas. Isso no mundo todo, em relação ao peso de 249 gramas, se você está abaixo de 249 gramas, você pode voar livremente. Você não precisa de, no caso, fazer registro nos órgãos e tudo mais. Se você usar a bateria Plus, aí já precisaria, né? Mas no Brasil, independentemente da bateria que você usa, a legislação fala do peso de decolagem, que no caso é o que o drone consegue carregar, né? O peso máximo de decolagem, que é o que ele consegue carregar. Então, independentemente da bateria que você está usando, você precisa fazer o registro na ANAC, né? Falar assim, olha, esse é meu drone e eu sou o piloto. Fazer um registro no DSE para falar assim, eu vou voar com o meu drone na localização tal, no horário tal, me libera o espaço aéreo. No caso, né, você meio que limita o seu drone se você quiser manter ele abaixo de 249 gramas. Então por isso que a DJI pro Mini 3 e Mini 3 Pro tem essa bateria Plus, né? Essas são as diferenças de design aqui. Ô, Du, eu vou... Oi. Rapidinho, só pra gente completar a questão dos designs, tá, pessoal? Falando um pouco dessa questão de abrir os bracinhos dele, eu tinha até comentado com o Eduardo, quando vocês pegarem o drone, caso o cliente de vocês, eles queiram, né, de fato, trazer essa questão da percepção, o Mini 2 SE, igual nós falamos pra vocês, ele tem o design igualzinho a esse daqui que vocês estão vendo que tá na minha mão. Então ele é pequenininho, por isso que fala inclusive que é mini, né? Às vezes na câmera parece que ele é grande, mas ele não é. Então dá pra colocar ele aqui na mão. A diferença é que aqui não estará escrito Mini 2, estará escrito Mini 2 SE. E a câmera, né? Que bem na hora que nós mostramos pra vocês, aconteceu a questão de alguns não conseguirem visualizar. Então só pra vocês verem novamente. Essa câmera aqui, ó, do Mini 2 tá 4K, mas a do Mini 2 SE não estará 4K, porque ele não abate, né, os 4K, por assim dizer. Mas, né, a câmera também, ela se movimenta, não vai na vertical, igual o Mini 3, que nós mostramos pra vocês. Ela tem uma segura aqui, né, basicamente, então ela desce a inclinação dos 90 graus, mas pra subir ela também não vai, então tem esse impeditivo. Bia, estou com o drone na mão, como vou mostrar para o meu cliente a questão de abrir os braços ou enfim. Então, novamente, tá? Se o nosso cliente ele tentar abrir a perninha aqui de trás, quando ele for abrir essa daqui, ele não vai conseguir, então vai ter esse impeditivo. Então, você vai ter que voltar aqui, sempre para baixo, abre a de cima primeiro e depois a de baixo. Isso mesmo processo, então abre aqui a de cima e abre a de baixo. Então é bem facinho, ó. É só essa diferenciação realmente que é bom a gente explicar, né? Porque às vezes a gente olha ali como que movimenta. Então é assim que vai funcionar o design do Mini 2 SE. Já o Mini 3 tem a diferenciação de que independente de qual seja a perninha que o cliente abra primeiro ou que vocês abram, não tem diferença. Então ele consegue se sentir confortável abrindo a de cima, abrindo a de baixo. Então é isso que vocês podem especificar para eles também, tá bom? Como o Du vai continuar com a apresentação, para a parte de designs, tem algo que vocês gostariam de ver novamente? Algo que vocês ficaram na dúvida? Pode falar, Gavioli. Verdade, Alexandre. Alexandre, perdão. Acho que seria legal, não sei se teria como, no Mini SE só para essa questão das aberturas das posições, ensinar, né? Sempre começar de trás para frente, né? Porque daí não tem nem esse tipo de complicação, desconforto na hora do cliente testar ou do vendedor ensinar em loja e ter essa percepção negativa do drone, né? Só ensinando mesmo no ponto de vendas que já ajudaria a gente bastante. Isso, perfeito. Então, Mini 2 SE, sempre comecem com né, para ficar mais fácil, sempre vão na de baixo, na de cima, sempre aqui, ó. É só olhar onde é que tá, né, esse impeditivo. Então, peguei o drone, abriu aqui e abriu embaixo. Beleza? Tudo bem?
O Eduardo pode continuar com as apresentações, a parte do design ficou claro para todo mundo. Sim? Sim. Então fechou. Pode continuar, Du. Então, pessoal, eu abrir a câmera aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Só um minutinho, tá? E acho. Isso. Então, é muito importante falar essas questões do design, né? Porque acaba interferindo em algumas coisas que às vezes a gente não presta atenção, a gente vai só no preço, né? Mas é bom falar, né? Porque você paga pelo preço, vamos dizer assim. Se você paga mais barato, talvez você tenha algumas coisas que são, vamos dizer assim, desatualizadas. Enquanto que se você paga mais caro, você tem facilidade maior, né? Agora, pessoal, só para continuar aqui, então, eu coloquei aqui o site da DJI, dji.com.br. Lá tem muita informação. Então, a DJI faz o trabalho, né, de divulgação, um trabalho de divulgação excelente, e também lá tem as especificações. Sempre é bom dar uma olhadinha lá para a gente realmente complementar o conhecimento do produto. Além disso, se tiver dúvidas, tem os grupos aí também, né? Os grupos de WhatsApp. Acho que tem vários grupos, então de alguma forma a pergunta vai chegar até mim ou chegar até a Bia, né? E daí a gente ajuda a esclarecer as dúvidas. Então, continuando aqui, a gente tem um comparativo aqui dos drones da linha Mini, incluindo os antigos, para a gente ver mais ou menos o que eles têm de diferente. Então, ali primeiro eu coloquei o PDV, né, por conta que é a principal característica para julgar se um drone é mais básico ou mais avançado. Coloquei o peso de decolagem. Basicamente, o peso de decolagem indica se o drone é fácil de carregar, se é portátil, né, se é leve. Então, diferentemente da linha Mavic, por exemplo, os drones da linha Mini são mais fáceis de você transportar para os lugares, você não vai ter muita dificuldade em relação a isso. E ele também cabe na mão, né? Dá até para colocar no bolso. Não é muito bom colocar no bolso, porque pode quebrar e tal, mas ele é tão pequeno que dá para colocar no bolso. A próxima especificação aqui é a velocidade. Então, em vermelho ali eu coloquei o que é ruim em comparação com o Mini 2 SE, que é a segunda coluna. Então, o Mini SE é um pouquinho mais lento, né? Enquanto que o Mini 3 Pro é um pouquinho mais rápido. A velocidade basicamente julga o quão ágil é um drone. Então, quanto mais rápido ele é, mais rápido você vai conseguir chegar até um determinado lugar, né? Fazer o seu trabalho especificamente, né, com uma agilidade maior. A qualidade de transmissão de vídeo ao vivo ali basicamente você está olhando no seu celular ou no controle, né? Na linha Mini tem o 720p 30 fps como base. É uma qualidade ok, dá para ver o que está acontecendo na tela, né? Mas é mais relacionado ao custo, né? Se você ir para o mais básico ali, você tem 720p, ou se você for para o mais avançado ali, tem 1080p. 1080p é show de bola, mas tem o custo envolvido, né? A distância máxima ali de transmissão, no caso, os drones da linha Mini estão tendendo aí entre 10 a 12 km. 10 a 12 km, né? É muita coisa. Geralmente, ninguém vai precisar de tudo isso. Nem para os drones mais tops aí da linha Mavic, que vão até 15 km. Por que tem essa distância toda? No caso, os drones da DJI, eles têm uma tecnologia muito boa contra as interferências, né? Então, você tem 10 km, beleza. Esses 10 km, você provavelmente não vai chegar até lá. Por quê? Porque 10 km é num ambiente livre de interferência.
né? Que você tem basicamente o contato direto entre o controle e o drone. Nessa situação, é uma situação ideal de laboratório, né? Que dificilmente você vai encontrar na vida real. Na vida real você tem antenas, no caso tem a questão de árvores e tudo mais que pode bloquear o sinal de controle remoto. Então, é uma questão assim de comparação. Se você tem 4 km no Mini T e você está em um ambiente difícil, provavelmente você vai perder o sinal em mais ou menos 2, 3 km. Se você está no Mini 2, ou Mini 2 aqui, que vai até 10 km, provavelmente você vai ter uma dificuldade no mesmo ambiente em 5 km. Então a questão de interferência dele, ele é menos suscetível à interferência, né? Porque ele tem uma potência de sinal maior. Então você acaba aproveitando melhor, né, a distância. Repetindo, a gente não vai, dificilmente vai chegar aos 10 km, mas em situações difíceis é melhor você ter uma alcance maior. Beleza? Então o próximo aqui é a duração máxima de voo. Basicamente é o tempo de voo do drone. Também em situações ideais, ali a gente tem como base 31 minutos, né? 31 minutos é um tempo ok. Dá para você dar uma olhadinha nos ângulos que você vai pegar, ver ali o que pode ser perigoso, né? Que sempre é bom olhar se tem alguma coisa que pode interferir perigoso na sua rota ali de voo, né? Principalmente fios de energia elétrica, é difícil de ver, e realmente fazer a gravação do seu material ali. Mas em compensação, Mini 3 e Mini 3 Pro tem as baterias a plana ali, né? Que dura quase 1 hora de voo. Aí você faz tudo isso que eu falei, mas sem correr, né? Você fica mais confortável por conta que você tem mais bateria para usar, né? Então você não precisa correr para fazer as coisas. O próximo aqui é a resistência máxima ao vento. 10,7 metros por segundo do Mini 2 aqui é uma resistência ok. Vamos dizer assim, dificilmente você vai encontrar um vento mais forte do que isso em um ambiente de cidade, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho, vamos continuar aqui. Então, o sensor de imagem, 1 por 2.3 polegadas e 12 megapixels. É um sensor ok também. Basicamente, quanto maior o sensor, mais luz e informação você capta, né? Então, interfere diretamente na qualidade de imagem. Agora, a gravação vertical. Gravação vertical é um recurso novo aí que eu já expliquei um pouquinho para vocês, que tem no Mini 3 e no Mini 3 Pro. Basicamente é uma função a mais que a DJI pensou, focada nas redes sociais. Tanta Aqui agora a resolução de tanta vídeo. coisa, gente. O Mini 2 aqui, ele grava em até 2.7K. 2.7K, uma resolução ok também. Não tem aquela coisa do ponto de venda de ser uau, tipo 4K, né? 4K talvez seja um ótimo ponto de venda, mas para manusear o 4K, se você for uma pessoa normal que só está usando o drone para hobby, né? Dificilmente você vai ter um computador que processa 4K. Você vai ter um arquivo enorme, né? Então, se você quiser fazer uma edição ali, você vai precisar de um computador bom, né? Um SD card grande também, né? Então, acaba que o 4K é mais um ponto de venda, e você realmente vai usar ele se você estiver produzindo um conteúdo realmente a trabalho, né? O próximo aqui, o zoom. O zoom da linha Mini é muito semelhante. É um zoom digital. No caso ali, o Mini 2 aqui tem o zoom que varia, né? Se você está gravando em 1080p, que é o Full HD, ele tem o zoom até de 4 vezes. E se você está gravando em 2.7K, até 3 vezes. Esse zoom digital, ele distorce a imagem. Então precisa ter um cuidado, porque geralmente ele é bom para fazer uma extensão de alguma coisa. Então você não precisa chegar tão perto do que você quer ver para realmente ver o que está acontecendo, né? O próximo aqui é tipo de detecção de obstáculos. Na linha Mini, a base é somente uma direção, que é a detecção de obstáculos na parte inferior do drone. Só o Mini 3 Pro ali que tem na parte frontal e traseira. Basicamente é segurança. Então,
quando você está pousando, quando você está decolando, né, o drone ali vai tirar como se fosse uma foto da parte de baixo ali no caso da onde você decolou. E isso daí vai ajudar ele no posicionamento e também, se por exemplo, né, o que as pessoas gostam de fazer, colocar a mão embaixo do drone, ele vai detectar e vai subir, né? Agora, se você, no caso, paga um pouco mais, você tem no Mini 3 Pro ali os sensores na parte da frente e de trás. Então, uma segurança, né? Os sensores, além de permitir que você tenha uma segurança melhor, no caso, você detecta os obstáculos, o drone vai ter 3 opções ali. Ou ele vai parar, ou ele vai desviar, ou ele vai, vamos dizer assim, a terceira opção é desligado, né? Então, ele vai não evitar os obstáculos. Mas é tudo uma opção do piloto. Então, que além disso, né, os sensores permitem que o drone tenha funções inteligentes. Por exemplo, Master Shot ou Active Track, que é essencial aí para quem quer ter um conteúdo de qualidade, ou seja, um drone mais caro. Ainda falando aqui sobre os modos inteligentes, por não ter sensores, né, de obstáculos, o Mini 2 SE tem os modos inteligentes básicos, que seria o Quick Shot e o Panorâmica. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o Quick Shot, mas basicamente o Panorâmica é aquela foto que você pega um ambiente, vamos dizer assim, 180 graus, né? Você pega uma parte grande do ambiente. O Quick Transfer é uma função que permite que a troca de dados entre o drone e o celular, no caso por meio do controle remoto ou direto com o celular, seja de forma rápida. Você não precisa de cabos e consegue pegar o vídeo ou foto ali para fazer o download para sua galeria. Não tem no Mini 2 SE, que é mais um ponto aí para redução de custo, né? E o próximo, o DJI-RC. O DJI-RC é o controle com tela. Não tem no Mini 2 SE, ele não é compatível com o controle com tela, que também é mais uma coisa do custo ali, né? Basicamente, a diferença entre o controle com tela e o sem tela é uma questão de facilidade que você tem do uso do produto. Se você tem que depender de um celular para colocar no controle remoto, você depende também de o aplicativo ser compatível com o seu celular. Geralmente, depois eu vou falar um pouco mais, precisa de um celular um pouco mais forte para ser compatível com o aplicativo da DJI. Que pode fazer, pensa assim, você comprou o drone, seu celular não é compatível, você vai ter que comprar outro celular. Por isso que o DJI é muito bom, por conta que ele já vem com o aplicativo instalado. Aí, continuando aqui, pessoal, eu coloquei alguns detalhes-chave do Mini 2 SE. Hoje em dia, a resolução básica para você produzir o conteúdo é o Full HD, que é 1080p. O DJI Mini 2 SE pode gravar em até Quad HD, que é 2.7K, e 30 fps, que é uma resolução muito boa. E ele não é tão difícil de usar quanto o 4K. Eu falei um pouquinho antes, o 4K ele é mais um ponto de venda do que algo, vamos dizer assim, útil. Quando você vai para o lado do Mini 2 SE, você quer um drone básico. Então, provavelmente, você quer ter uma gravação para você, né? Aí, se você vai colocar na rede social, se você vai colocar no YouTube, se você vai fazer uma edição ali, o 4K vai exigir que você tenha um computador mais forte, um celular mais forte, talvez até um SD card mais forte, uma internet mais forte, né? Então, o 4K pode ser mais um problema para você. Se você trabalha com o drone, tipo assim, tem todo esse equipamento, sem problema tem ter o 4K. Mas, de novo, o Mini 2 SE está focado ali no custo-benefício. O sensor de imagem, eu falei que é 1 por 2.3 polegadas, ele é do tipo CMOS e 12 megapixels, que é, vamos dizer assim, um sensor básico. Não por isso ele é ruim, tá? Quanto maior o sensor, mais informação ele capta, mais luz também, né? Ele capta, e isso pode ser usado para fazer uma edição ali no trabalho de pós-produção
no caso, se você tem um sensor maior, tem mais informação para trabalhar. Mas o Mini 2 é divertido e você tinha, vamos dizer assim, uma mala que você colocava bateria, carregador, controle remoto, acessórios e tudo mais, e tipo para a linha Mini, e tentou deixar as coisas mais leves possível, né? Então, vamos dizer assim, você colocou na bolsinha ali, ou numa mochilinha, né? Que já vem com o drone, e você pode usar sem problema. É uma bolsa de ombro, depois eu vou falar mais sobre ela. Ô Du, E tudo isso... Oi. rapidinho, o Jarbas Araújo, ele tá com a mão levantada. Jarbas, você quer tirar dúvida? Pode falar. Ô Eduardo, eu vi você falando aí referente ao Phantom. Eu recebi aqui alguns orçamentos referentes ao Phantom. Eu posso substituir então esse Mini SE no lugar? Não. Olha, tem a vantagem do Mini 2 SE em relação ao Phantom, né, questão de peso e tudo mais, mas o principal é a câmera. A câmera do Phantom é muito boa. Eu diria que você precisaria de, no mínimo, um R2S, que é o DJI 008, para substituir o Phantom completamente, né? Dá para usar o Mini 3 Pro, mas aí ele não substitui completamente, por conta que o sensor da câmera, né, do Phantom, ele era de, se não me engano, 1 polegada, enquanto que o Mini 3 Pro é quase 1 polegada, é 1 por 1.3 polegadas. Então, se você quer substituir totalmente o Phantom, seria o R2S mesmo. O Mini 2S, ele tem alguns pontos, mas ele não é totalmente melhor que o Phantom. Entendo. Uma outra dúvida também que eu tenho, porque assim, hoje eu tenho o Telo, né? Mas esse Mini 2 SE, ele tem algum local de entrada de cartão de memória? Sim, inclusive, aproveitando que você falou do Telo, o Telo é um brinquedo, né? Então ele não é para usar em ambiente, vamos dizer assim, local aberto, por conta que ele não resiste ao vento, então qualquer ventinho pode carregar ele. O Mini 2 SE é o primeiro drone agora, né, de entrada da DJI, né, vamos dizer assim, a entrada da categoria, que realmente é um drone profissional. Não quer dizer que ele é só usado por profissionais, mas ele dá tantos benefícios quanto um drone profissional. E daí, respondendo a sua pergunta, né, ele aceita o SD card, se eu não me engano, é até 256 chips, né, o que já é muita coisa aí. Muito obrigado. Nada. Aí, o próximo aqui é o alcance. Então, o alcance do Mini 2 é de 10 km. Como eu expliquei um pouquinho anteriormente, depende do ambiente de voo. Em ambiente ideal, 10 km, né, é aquele ambiente de laboratório que não tem nada entre o drone e o controle remoto, e não tem tipo, antenas que possam gerar a radiofrequência ali, né, que vai impactar no sinal do drone. Mas esses 10 km é bastante coisa, considerando que, por exemplo, você vai fazer algo a 2, 3 km de distância. Como ele tem um grande alcance e vamos dizer assim, um ambiente difícil, né? Vamos dizer assim, você está no meio da cidade, por exemplo, ali na Paulista, cheio de antenas e tudo mais, causando interferência, ou, por exemplo, se você é livre, você está de costas para o drone, né? Ou seja, a antena está apontada do lado contrário ao drone, ele vai acabar perdendo o sinal ali. Mas, comparando com o Mini SE aguentava até 4 km. Então, se você chega ali mais ou menos na metade, uns 2 km, com o Mini SE você já perdeu a imagem. Agora, com o Mini 2 SE, como ele aguenta até 10 km, se você for ter um problema nessa questão de um ambiente mais difícil, você vai chegar até 5 km e lá, depois de 5 km é que você vai perceber que a sua imagem está perdendo a imagem, né? Então esses 10 km é mais para a questão de anti-interferência do drone, que ela é melhor do que o Mini SE e na maioria dos casos você não vai precisar de tanto. Dificilmente você precisa de chegar até 10 km. E, né, já aproveitando o próximo ponto ali, duração de bateria de até 31 minutos. 31 minutos pode ser o suficiente para você chegar até 10 km, né, dependendo ali do vento e tudo mais,
mas não é o suficiente para você voltar. Então, essa questão de alcance, né, é para você não ter problema em um ambiente, vamos dizer assim, em um trabalho normal que você vai fazer. Se você vai fazer um trabalho normal, eu digo que tipo, você vai voar no máximo até 1 km de distância. Ainda falando sobre a bateria, 31 minutos é uma duração boa, mas é a questão de vida útil ali da bateria, né? No caso, tempo útil de voo. Você pode comprar um combo. O combo vem 3 baterias, então é só você realmente trocar a bateria. E o próximo aqui é a resistência ao vento, que é o nível 5, e suporta vento de até 38 km por hora. Qualquer pessoa pode pesquisar aí no Google, por exemplo, pesquisa clima. Aí lá vai ter a opção do Google, tipo assim, em ventos. 38 km por hora é muita coisa. Mas como o drone voa bem alto, lá em cima o vento costuma ser maior. Né? Nas principais cidades, principalmente, você vê os prédios ali, né? E os prédios servem como uma barreira para o vento. Então acaba que é difícil você encontrar um vento acima no caso da classe 5 ali, né, no nível 5, de 38 km por hora. Mas, por exemplo, em áreas de praia, área costeira, não tem essas barreiras, né? Então, o vento vindo do mar costuma ser bem forte. Então, pode ser que chegue aí nos 38 km por hora. Ou, por exemplo, lá no norte, né, lá em Fortaleza, venta muito. Então, em ambientes assim que estão perto realmente da praia, pode ser que você tenha alguma dificuldade. Mas o que mais vai acontecer é que você, no caso, vai estar voando em um ambiente que não chegue no nível 5. Que exemplo que eu poderia dar que passa do nível 5? Em qualquer lugar, quando começa a chover, no caso está tendo aquela tempestade, né, costuma vir uma ventania. Aí sim é um ambiente de voo aí que facilmente pode passar dos 38 km por hora, mas você já tem que dar uma olhada assim, vai chover? Se for chover, o drone não é a prova d'água. Então, provavelmente vai ventar forte, um pouco antes de começar a chover, né? E você tem que pousar o seu drone, porque senão você vai dando esse cair. Então, tipo assim, se você está voando num ambiente de voo que está acima do nível 5, provavelmente você vai perceber, né? No caso, você vai perceber, você vai sentir no corpo, né? A rajada de vento ali. Mas tem bastante aplicativo aí que pode ajudar a mostrar em tempo real a velocidade do vento ali, né? Então você é super normal você não ter que se preocupar com isso, mas você tem esses auxílios também, né? Ô Du, rapidinho, perguntaram aqui no chat, existe alguma sinalização no controle ou no aplicativo sobre o clima? Sobre o clima, não, tem sobre a velocidade do vento. Se deve detectar... Eu mandei. Opa, pode falar. Sobre isso mesmo, o clima que eu falo é questão do vento, né? Se a pessoa na hora que ela for decolar ali, se é ideal para decolar ou não, né? Se está acima, né? A pessoa às vezes, vou decolar aqui e está acima e acaba perdendo o drone. Então, o drone, ele tem sensores, né? Então ele consegue medir, vamos dizer assim, aproximar, né? Por cálculos, a velocidade do vento. Então ele vai se informar quando o vento for muito forte. Mas ele não consegue dizer isso quando ele está no chão. No caso, depois que ele já decolou, aí ele vai sentir. Se ele sentir que está muito forte, aí ele vai avisar no aplicativo. Olha, o vento está muito forte, por favor, procure um local adequado para pousar. Né? Mas nível 5 é nível ok. E, se eu não me engano, só o Mavic 3 que tem nível 6. Aí quase nunca você vai encontrar um aviso de vento forte no nível 6. Boa, Du. Só pra finalizar essa parte, eu acredito, o Jarbas, ele também tá com a mão levantada. Jarbas, você quer perguntar? Sua dúvida foi sanada? Oi, Du. Na verdade, mais ou menos que respondeu aí, falando com o outro rapaz, e o drone tem essa demonstração de velocidade do vento, né? Mas geralmente, quanto mais alto ele está, maior a força do vento, não é isso?
Exatamente. Isso aí pode impactar também, às vezes, na altura que a pessoa está usando o drone, né? E geralmente é aquela questão dos obstáculos, né? É natural que quando você tem, principalmente na cidade de prédios, você está no chão, você não sente muito o efeito do vento, né? Mas quando você está voando lá em cima, principalmente acima da altura dos prédios, aí não tem essa questão do obstáculo, né? Então lá em cima vai ser mais forte mesmo. Mas pode ser qualquer coisa, tipo o terreno, né? Uma montanha. Se você está ao lado oposto ao vento, a montanha ali vai meio que diminuir a velocidade do vento, vai passar em volta, né? Qualquer obstáculo assim pode diminuir a velocidade do vento. Mas quanto mais alto você voa, menos obstáculos, né? Obrigado. Valeu. Indo para o último aqui, os modos de voo inteligente. Então, Mini 2 SE é bem simples nessa questão. Ele tem o Quick Shot e a panorâmica. Eu vou explicar um pouco mais sobre o Quick Shot depois, mas basicamente é aquela questão de que você não precisa ser um expert para fazer uns vídeos legais. É só você dar o ok ali e o drone vai fazer o movimento pré-programado ali para você. Agora, indo mais para frente aqui, a gente vai ter duas versões do Mini 2 SE. A primeira ali, que a gente já tem disponível, se não me engano, entrou no site da loja DJI, é o Mini 2 SE com maior combo, né? A versão sem o combo, que é o DJI 027, vai chegar daqui a um mês mais ou menos. Basicamente a diferença entre o combo e a versão normal é o preço. Coloquei o PDV ali, né? 3.499 e 499, no caso 4.999. E os acessórios que vem, né? E aproveitando, eu coloquei ali o link da loja DJI. Quem trabalha na Multi tem 20% de desconto. Então, se quiserem dar uma olhadinha lá, é só logar que vai ter os 20% de desconto. Rapaz, dá uma descontinha aí, moço, é doido. Rapaz, 20% é bastante coisa. Menina, essa linha aí, ela já é bastante coisa, rapaz, ajuda nós. Mas tem bastante tecnologia também. Tem a diferença entre os acessórios aqui, né? Eu coloquei as fotos. Primeiro, o que traz realmente o custo, né, aos acessórios é as baterias. As baterias é questão assim, de uso mesmo. Então você tem o tempo útil de voo maior. Quando você tem a versão sem o combo, você tem uma bateria, você vai lá e voa, beleza, 30 minutos lá. Aí você tem que pousar o drone, colocar o drone para carregar, né, porque não tem o hub, então você carrega no drone. Em contrapartida, se você tem o combo, você só troca a bateria, deixa aquela bateria que você usou carregando no hub e você consegue voar. No caso, a versão normal vem com uma bateria e a versão combo vem com 3 baterias. Ali na imagem tem uma bateria dentro do drone. Acaba que então o tempo útil de voo é maior porque você tem mais baterias. Aí, já continuando sobre o hub, ele suporta 3 baterias e o carregamento dele é sequencial, então ele carrega uma bateria, depois carrega outra, depois carrega outra. Se você não tem o hub, você vai lá, coloca no drone, vamos dizer assim que você tem uma bateria a mais, você comprou a versão normal e tem uma bateria a mais. Você carrega no drone, aí depois que carregou, você tem que ficar olhando, né? Depois que carregou, você vai lá, troca a bateria e coloca para carregar. Enquanto que no hub, você coloca as 3 baterias lá e, vamos dizer assim, esquece, né? Depois, quando você voltar depois de algumas horas, as 3 baterias vão estar carregadas. Então você não precisa se preocupar em ficar colocando uma de cada vez para carregar. Continuando, né? O combo vem com o suporte das hélices, que está ali do lado do drone. Não vem na versão normal. Basicamente, o suporte das hélices serve para conservar as hélices de deformação. Quando você guarda ali o drone, se você não coloca na posição correta, ou por exemplo, se você guarda de qualquer jeito, pode ser que as hélices elas ficam pressionadas contra a caixa, né? E essas hélices elas são molinhas, então é facinho de deformar elas. E daí, com o suporte das hélices, elas estão na posição correta, bem presinha. Então,
elas não se deformam. E mais uma diferença, né, a última diferença aqui, é que o combo vem com 3 pares de hélices, enquanto que a versão, no caso, 3 pares de hélices extra, enquanto que a versão normal vem só com um par de hélice extra. Aí, continuando sobre as hélices, né, você precisa conservar elas. Tem a questão da deformação e tem a questão de onde você voa. Se você voa, vamos dizer assim, cortando grama, ou perto de um lugar que tem muita poeira, ou na praia que tem areia, né, a chance de ricochetear alguma coisa ali na hélice é muito grande. E daí, no caso, o drone vai decolar, alguma coisa ricocheteia na hélice, dá uma amassadinha, dá uma lascadinha, né? Então, ao longo do tempo, essas hélices vão ficar muito danificadas. O aplicativo vai falar para você trocar as hélices, né? O drone vai reconhecer que a sustentação que as hélices estão dando não é o suficiente, então você precisa trocar as hélices. Indicação da própria DJI: se você cuida certinho das suas hélices, troca ela uma vez por ano. É o ideal, vamos dizer assim. Se você usa as hélices num ambiente que vai danificar elas, aí vamos dizer assim que pode durar tipo uns 3 meses, né? Aí você vai precisar trocar as hélices de novo. Aí fora isso, né, o combo tem a bolsinha. E basicamente você coloca tudo dentro da bolsinha, é uma bolsa de ombro, ela é levinha, vamos dizer assim que tudo ali dentro pesa mais ou menos 1 quilo, né? Em contrapartida, não tem na versão normal, então você vai ter que meio que carregar o drone ali na caixa. Imagina carregar uma caixa na mão, né? Mas já é uma questão melhor em relação ao Funko lá que eu falei, que era uma puta mala, assim, que você precisa, tipo assim, suas férias, aí tipo assim, você foi ali pra praia, quer filmar o mar e tudo mais, mas você não usa o drone todo dia. Então, provavelmente ali, você não vai utilizar o 4K, né, por conta que se você está usando para você, você vai ter uma dificuldade em usar o 4K. Por que eu digo isso? Porque o espaço que vai ocupar no SD card é muito grande. Você vai precisar de um computador mais fortinho para rodar o 4K, né? Então o Mini 2SE ali, que é o primeiro drone, com o Quad HD é o ideal, né? O 2.7K ali, porque você vai ter um registro de alta qualidade e não vai ter tanto problema para, vamos dizer assim, processar ele, né? Porque se você for tirar da SD card, um 4K, tipo, vamos supor que você gravou 10 minutos, é mais de 1 GB de memória que ele vai estar ocupando ali, né? Então, para mover isso aí é um pouco complicado. O próximo ali, ó, inspeções solares, de painéis solares e monitoramento de segurança. Nessas situações, você precisa de vamos dizer assim, um uso contínuo, né? Então, é bom que você tenha uma duração de bateria maior, né? Ou mais baterias. Então, não quer dizer que não dá para usar o Mini 2SE, mas se você tem um Mini 3, o Mini 3 tem a maior duração de bateria de todos os drones da linha consumer da DJI. O Mini 3 ia ser muito bom ali, por conta da duração de bateria, né? E vamos dizer assim, você está usando o drone para trabalho, talvez você possa investir um pouco mais. O Mini 2SE é bom também, no caso, o ponto que impacta ali nesse uso, né, é realmente a duração de bateria. Então, se você tem 30 minutos, é uma coisa, se você tem 51 minutos, é outra coisa, né? Aqui eu coloquei o esportes e competições, por conta que se você está trabalhando com o seu drone e você vai GIF aqui, acho que isso aqui é um GIF, né? Que está na apresentação institucional da Multi, que é um voo que fizeram lá na fábrica em Extremo, justamente, né, com um drone. Esse drone, se eu não me engano, é da Multi, e a gente pode perceber ali que ele até entorta um pouquinho a imagem. O carro tem estabilização, mas a estabilização não é igual a do drone da DJI. Esse daí é como se fosse um FPV que a gente chama. Mas você pode usar os drones no setor imobiliário. O que seria
setor imobiliário. No caso, eu vou colocar aqui no próximo slide, que tem aqui essa questão da apresentação institucional, tem a questão de que eu coloquei o print aqui, eu usei um exemplo aqui perto de casa, né? Estão anunciando um conjunto de apartamentos que você fica tipo, a 5 minutos do metrô, a 2 minutos da faculdade, tem o terminal de ônibus ali a 5 minutos, né? Então, no setor imobiliário, no caso, você está apresentando a sua casa, o seu imóvel, a sua empresa, o seu empreendimento ali de apartamentos, né? Então, seria bom uma qualidade de imagem melhor. Por exemplo, o Mini 3 gravando em 4K, acho que estaria de bom tamanho ali. Esse exemplo que eu peguei, usaram até 1080p. Então, um Mini 2 SE atenderia, que é uma beleza, mas pensando que você vai vender um anúncio, né? Quanto maior a qualidade de imagem, melhor. Aí eu coloquei aqui embaixo também os shows, eventos e casamentos, né? Diria que é um uso, vamos dizer assim, muito bom do drone. Você aproveita, né, tudo que o drone pode oferecer. Por quê? Você está trabalhando com a imagem. No caso, você vai vender um momento para a pessoa. Quanto melhor a qualidade de imagem, melhor, né? E 4K, no caso, 4K eu acho que é a resolução ali ideal para você vender a imagem, né? E além disso, o uso do drone é muito constante, né? Então, você está gravando um evento, um show, você vai precisar ali ficar, sei lá, algumas horas gravando o conteúdo ali. Então, além da qualidade de imagem, a duração de bateria é muito importante. Tanto o Mini 3 quanto o Mini 3 Pro, com a bateria Plus ali, seria muito bom. E ambos têm uma qualidade de imagem muito boa. Então, como eu estava falando, os mais simples eu falei primeiro e os mais complexos eu falei por último. Mas não quer dizer que o drone só faz isso. Tem 1001 usos aí para os drones e, de forma resumida, né, você pode usar o drone em toda situação que a imagem for a informação, né? Eu mencionei aqui, por exemplo, que tem as situações mais complexas, não quer dizer que o Mini 2 SE também não conseguiria fazer, mas é aquela questão de conforto, né? Se você pagou mais caro o seu produto, você vai ter uma qualidade de imagem melhor, você vai ter uma facilidade de uso do produto melhor. Então, tipo ali, esse vídeo que fizeram em 1080p, poderia ser um Mini 2 SE fácil, mas se você usa, por exemplo, o Mini 3 Pro, você consegue uma qualidade melhor no seu anúncio, né? E provavelmente você consegue o resultado mais rápido, né? Vamos dizer assim, um vídeo do Mini 2 SE demoraria 15 minutos para fazer esse conteúdo, mas com o Mini 3 Pro você faz em 10, né? Por conta de que é mais fácil de usar, entre outras situações que eu mencionei, o bracinho lá e tudo mais. Planejamento também, né? Que você tem uma bateria melhor, então você pode planejar melhor. Seguindo aqui, agora falando sobre o aplicativo, você precisa utilizar o aplicativo da DJI para pilotar os drones da DJI. Existem algumas exceções, mas eles estão mais relacionados à linha Enterprise. O aplicativo da DJI para os drones, né, o DJI Fly, e ele é compatível com a maioria dos celulares e tablets da Apple, ou os celulares Android um pouquinho mais fortes, por exemplo, da Samsung. Não necessariamente precisa ser esses, né? No site ali que eu coloquei tem os drones, os smartphones compatíveis, mas precisa ser um celular um pouquinho mais forte. Então, geralmente os celulares com processador Snapdragon se adequam melhor ao aplicativo. Aquela coisa, né? Você está usando o celular para conectar com o controle, então você talvez precise investir no celular. Em contrapartida, se você tem um drone um pouquinho mais forte, que é compatível com o DJI RC, você não precisa disso. O DJI RC, que é o controle com tela, já vem com o aplicativo instalado. Então, mais um ponto, né, em relação ao que eu disse que é o conforto ali, mas tipo assim, é a usabilidade, né? A usabilidade é melhor. Ô Du, quer que eu mostre o controle?
Beleza, você consegue compartilhar aí? Deixa eu parar. Consigo. Vamos fazer aquele esquema para o pessoal conseguir ver. Aí. Vocês estão conseguindo me ver bem? Consigo ver. Sim. Sim? Tá bom. Sim, dá Bom, sim. o controle que o Eduardo mencionou, no caso do Mini 2SE, ele é assim, gente. Então, Sem tela. isso, é o controle sem tela. Aí vem o suportezinho aqui para você colocar o celular. E aí foi também o que ele disse. Então o celular ele vem encaixado aqui, porém tem que ter o aplicativo da DJI. Então o cliente, né, ou no caso a gente encaixa o celular aqui e ele consegue visualizar. Já o outro controle com tela, que inclusive a gente está com o drone ligado, ele é assim, ó. Então tem maior aproveitamento, né? Dá pra ver claramente aqui a diferença. Então o controle, mesmo no caso, ele tinha muito espaço. E aí tem o controle com tela aqui, que o nosso cliente ele tem esse conforto. Além disso, né, o que o Du ele comentou comigo algumas vezes, por exemplo, se você colocar o seu celular aqui, por exemplo, e receber alguma mensagem, alguém te ligar, ou enfim, acaba atrapalhando também a visualização enquanto você está manuseando o seu drone. Com o controle não, você já consegue ver direitinho aqui qual que é a visão que o drone passa, para onde ele está indo, enfim, e manusear. É isso, né, Du? Exatamente. E quando você liga, né, o controle com tela já vai conectar diretamente ao drone e, tipo, questão de segundos ele já está funcionando. Com o seu celular, você vai ter que ir lá, clicar no aplicativo, aí ele vai fazer a conexão e mostrar a imagem. É mais rápido, né, o controle com tela. E é aquela questão, o controle com tela não é um celular. Se alguém te ligar, se alguém te mandar mensagem, se você está usando o controle com tela, você só pega o seu celular e atende. Agora, se você está usando o controle sem tela, você provavelmente vai ter que tirar o celular do controle, aí colocar no ouvido, falar o que você tem que falar, e depois que você vai voltar o celular lá no controle e continuar o voo. Então pode ser até perigoso fazer isso, né? As pessoas gostam até de usar o modo avião do celular para não ter interferência, né? Tipo assim, alguém te ligou e você tem que parar o voo. Eu tô aqui arregaçando de Eduardo, saúde, viu? levantou a mão. Ih, tava fora do mundo. Na verdade é mais Que ódio. um detalhe aqui que me chamou a atenção, né, que poderia ser também um auxílio também no momento da venda do produto. Esse controle que ele está sem a tela, eu acredito que seja interessante vender junto com esse produto aquele óculos 3D. Óculos 3D? É aquele óculos que você coloca o celular para você ficar lendo, sabe? Sei. Você fala da DJI ou um óculos de realidade aumentada normal? Porque a DJI tem um também, que é pro Avatar. O JS 086, por exemplo, e o JS 080 hoje, da Multilaser, né? Da Oreo. Deve ser um normal, então. O controle remoto é conectado ao celular por um cabo, que é um cabo específico ali da DJI. Aí, se você usar isso aí, você provavelmente vai ter que ficar com um cabo enorme, né? Do controle remoto até a sua cabeça aqui. Vai ser bem desconfortável. Porque assim, eu vi esses dias, eu tava vendo uma série, né? E lá o cara tava usando o drone que parece o Avatar. E ele colocava o celular na parte do óculos. Era justamente para ele fazer esse manuseio e ficar vendo ali como se fosse em tempo real. Aí tem como esse detalhe de poder vender esse produto já com óculos, mas se você falou alguma referente ao fio, aí já acaba ficando desconfortável, Como né? que faz? Por quê? É muito legal. Só que aí tem que ver a relação de preço também, né? Para aumentar um pouquinho o preço. Mas seria bem legal. Aí o da Multi, cara, com cabo, não vai ficar legal. Não, sim, realmente eu vi essa experiência na série e achei muito interessante, né? E aí você acaba dando uma visão diferenciada do produto, né? Quando você faz isso, principalmente quando você pega aí drones na capacidade de distância aí de 4 a 10 metros, por exemplo, do Mavic, o Mini
3 Pro aí, por exemplo, que é o que você falou. Para você ficar olhando ali no controle ali, acaba ficando um pouco desconfortável. Então, às vezes, até você olhando ali no celular ali também. Mas uma vez que você está no óculos, acaba lhe dando uma visão panorâmica e você não como é que eu posso falar? A experiência de voo é melhor, né? Isso, experiência de voo, porque o seu ambiente não atrapalha a visualização do ambiente do drone. Boa. Acaba dando um diferencial, né, na utilização. Sim, ajuda você a fazer o que você tem que fazer, né? Isso. Boa. Compartilhar a tela aqui. Vocês já estão vendo aí? Já. Tá. Beleza, então. Coloquei aqui uma imagenzinha do DJI Fly. Ela mostra basicamente como é a tela do DJI Fly, né? Essa é uma imagem, no caso, um pouco antiga, que está lá no anúncio do DJI, do aplicativo, né? No site. E ali mostra algumas informações na tela, mas eu vou trocar para uma próxima imagem do aplicativo, que é a versão nova, né? Tipo, eu tirei essa foto ontem. E no caso, né? Sim. Como você pilota o drone? Com as informações que o aplicativo te dá. Então, aqui na parte de cima, está escrito modo N. Esse modo N é o modo normal. Tem o modo Cine, que a velocidade do drone fica bem reduzida, então você consegue ter mais precisão no controle. E tem o modo modo Sport, que é para você realmente ir até algum lugar que você precisa ir rapidamente, e daí chegando lá você faz o que você precisa fazer. Tem ali nenhum cartão SD. No caso, ali ficam os avisos, né? Qualquer coisa diferente, o aplicativo vai te avisar. Aí, na direita ali superior, tem a duração de bateria, que é 20 minutos e 27, né? No caso, ele faz uma estimativa, 76% de bateria. O sinal do controle, os satélites que ele está em vermelho, que está 3, né? E na parte direita, que tem ali a questão de gravação, o 1x, a galeria, né, no caso aquele íconezinho de play, e ali embaixo as configurações da câmera, são justamente para você fazer, por exemplo, tirar foto, ou gravar vídeo, ou dar zoom, ou mudar o modo, né, que você pode usar os modos inteligentes ali. E na parte inferior esquerda tem um mapinha, a altitude, né, que é o H, a distância ali, né, que é o V, e no caso ali onde está 0 metros por segundo tem a velocidade. E uma linha pH. O que é isso? No caso ali, até o drone falar assim, olha, só tem bateria suficiente para voltar. Posso voltar? No caso você pode ignorar, né? Mas se você ignorar, tem que tomar cuidado, porque provavelmente o drone já calculou ali, né? E falou assim, olha, só tem bateria para voltar. Então, provavelmente você não vai conseguir pousar o drone onde ele decolou. Pode ser que seja ok, né? Tipo assim, eu tenho um cara que eu mandei o drone lá, não sei aonde, e o cara vai pegar o drone pra mim. Beleza, continua fazendo o que você tem que fazer, você não vai perder o drone. Só embaixo. Então, se o piloto não prestar atenção, ele pode bater. E daí o drone vai cair. Mas, voltando aqui, ele vai falar assim, só tem bateria suficiente para pousar. Estou pousando. Isso significa que o drone já deu o aviso que precisava voltar e a pessoa ali ignorou, né? Então, ele começa a pousar, mas você ainda tem controle. Você pode ir para os lados, você pode pressionar o stick ali para cima. O drone calcula assim, olha, não posso ir para cima, mas posso ir para os lados. Por quê? Porque se ele for para cima, vai gastar mais bateria, né? Então, se você pressionar para cima, ele só vai manter a altitude. Ele não vai subir, porque justamente vai gastar mais bateria, que é contra o que ele está tentando fazer, né? Que é realmente pousar, porque ele não tem mais bateria suficiente para ficar voando. E ali embaixo está o 2027, que é o ponto que a bateria realmente acaba e o drone desliga. Esse é um ponto que a gente nunca deve chegar, por conta que se isso acontecer, provavelmente pode danificar a bateria, né, que não é bom para a bateria descarregar ela até o máximo, né? Mas é uma questão de segurança também. Ele te avisa até quando a bateria vai durar, porque se por acaso o drone pousou forçadamente,
não pousou perto de você, você tem ali uma funçãozinha que o drone manda, no caso, a última localização para o controle remoto, e o controle remoto vai colocar no mapinha, olha, seu drone está aqui. Então, enquanto ele estiver ligado e conectado com o controle, né, vai estar mandando sinal para o controle, para você ver onde o drone está, e no caso tem até uma funçãozinha ali que você pode fazer ele piscar e fazer bip. Então, tipo assim, você ativa essa função, você chega perto ali, você vê onde o drone está pelo som que ele faz, ou se estiver à noite, né, pela luz que ele faz. Mas se a bateria realmente acabar completamente, aí se você acabou pousando ele em um lugar que você, no caso, não está perto de você, aí você só vai conseguir se basear ali pelo mapa e não vai ter essa ajuda do drone com luz e bip, né, para ajudar a localizar ele. Mas depois eu vou falar um pouco mais sobre o retorno de rumo. Ô Du, a Josi tá com a mão levantada. Joseline. Oi, Edu, tudo bem? Boa tarde. Uma dúvida, qualquer pessoa pode ter acesso ao aplicativo ou ela precisa ter o código da Anatel também, ou os códigos tudo certinho? Não, eu coloquei o QR Code ali, qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, né? Porém, o aplicativo precisa ser compatível com o celular da pessoa, por isso que eu falei que talvez ele precisasse ser um celular um pouquinho mais forte, né? Porque pode ser que você faça o download, tente instalar, e ele fala assim, ó, a instalação não foi concluída, por conta que o seu celular assim, é meio fraco em comparação com o que o aplicativo precisa para funcionar corretamente. Ninguém quer que tipo, o aplicativo dê crash, né, e feche sozinho, e tipo, você tá com o drone lá longe e não sabe, tipo assim, você não sabe fazer porque você não está vendo a imagem do aplicativo. Então ele já é bem exigente com isso aí. Mas qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, usar ele, desde que o celular seja compatível. Tá, mas assim, quando vai fazer o cadastro, se for um nome que vem de fora, por exemplo, Pra mim, eu vou na loja, eu abro a câmera, e se a câmera for boa, eu vou. No caso aqui, né, independente eu gosto, sim. Mas esse celular é meu antigo corporativo, tá judiado. A pessoa que pode ter acesso ao aplicativo e fazer realmente um comando no drone. Em relação... Será que o pessoal vai fazer... A DJI sabe do mercado cinza e o principal ponto que a gente tem aqui em relação às vendas, dificuldades, né, é o mercado cinza. Mas para a DJI venda é venda. Então a gente, vamos dizer assim, que tem que correr atrás desse lado, né? A gente já sugeriu eles fazerem alguns bloqueios e tudo mais, mas eles não querem. Obrigada. É uma venda mesmo. Obrigada. Continuando aqui, agora eu vou falar sobre algumas tecnologias e um pouco de como o drone funciona, né, sensores. Aqui eu coloquei os Quick Shots porque é uma função inteligente do Mini 2 SE. Então, é aquilo que eu falei, você tem o drone com inteligência, no caso você paga mais caro pela marca DJI que fornece a segurança e a inteligência para o produto. Né? Então, você usa o Quick Shots, você dá no caso, seleciona ali o que você quer gravar, dá um clique e ele começa. E daí grava um vídeo para você. Você, tipo assim, se você tivesse que fazer esses movimentos automáticos que o drone faz na mão, pode ser um pouco difícil, principalmente se você é iniciante. Né? No caso, o drone está ali usando a inteligência dele, né? Então, ele é o mais preciso possível. A pessoa ali tentando imitar, provavelmente não vai ser tão preciso quanto a programação ali do drone. Então ele é super fácil de usar, o Quick Shot. E ele tem alguns modos, né? No caso, vou começar do modo hélice ali. Então, o modo hélice, basicamente ele gira o objeto enquanto se afasta. O modo drone, ele se afasta do objeto e vai indo para cima, né? Mantendo o objeto, o alvo ali no meio. O foguete, ele sobe e aponta a câmera para baixo, dando essa impressão mesmo de foguete. O órbita é basicamente um círculo, né, no objeto ali que foi selecionado. E o boomerang é um
círculo, né? Só que ele se afasta e depois volta, né? Então tem esses 5 modos aí dos quick shots que nem eu disse, é super fácil. Seleciona o que você quer, dá um ok e você vai ter um vídeo aí, tipo, vamos dizer assim, profissional que você só mandou e fazer. Seguindo aqui, os drones da DJI, com exceção do Telo, eles têm a estabilização. Nossa, até o Caio tá aqui. Travou ele. Travou. Oi? Oi. Acho melhor você desligar a sua câmera, porque travou. Consegue me ouvir? Agora voltou. Travou de novo. Travou novamente. Deixa eu ver aqui. Desliga a câmera, às vezes ajuda. Só um minutinho, pessoal. Caiu minha internet aqui, eu tô trocando rapidinho. Lu, agora foi, viu? Você tá aparecendo direitinho. Só demonstrou, né? Foi. É só falar. Não voltou. Agora ele caiu. Pessoal, só um momento, viu? Problemas técnicos. Bastidores. Galera, aproveitando enquanto o Du ele tá reiniciando a internet, quem não assinou ainda a lista de presença, aproveita para ir assinando. Vou mandar ela aqui novamente no chat. Du? Ok, você já consegue ver minha tela? Já. Então, vou falar de novo aqui sobre a estabilização de imagem. Os drones da DJI, com exceção do Telo, tem estabilização de imagem mecânica. E no caso do Avatar, tem estabilização de imagem digital. Mas o print aqui mostra como funciona a estabilização do Mini 2 SE. Então, lá em cima, né, o drone está passando por muita vibração. Mas mesmo assim, a imagem, né, continua estável, por conta que ele tem um gimbal. O gimbal é os eixos que seguram a câmera. E ele vai compensando ali, né, a posição do drone, justamente para manter a imagem estável.
esse é um dos principais diferenciais da DJI, né? Que é difícil dos concorrentes fazerem igual. Por exemplo, aquele drone da Multi lá, que a gente vê que quando ele faz a curva, a imagem torce um pouquinho. Aí continuando aqui, ó, os drones da DJI têm posicionamento de visão e GPS. E esse é outro dos grandes diferenciais da DJI, porque o drone fica super estável. Basicamente, se o sinal de GPS for forte, o drone usa o satélite para manter a posição dele, né? Caso o sinal de GPS não seja forte, por exemplo, em ambiente fechado, né, que o sinal de GPS está, tem uma câmera ali embaixo do drone que fica tirando fotos do chão, basicamente escaneando o chão, né? Isso de uma forma muito rápida. Ele olha os objetos que estão ali no solo e compara uma foto que ele tirou com a próxima foto que ele tirou. E com isso ele consegue medir o deslocamento entre uma foto e outra. Então, você não me ama mais, você fala. Ele sabe o quanto ele se mexeu ali. E em questão assim em tempo real, quase não dá para perceber, ele corrige a posição dele, ficando estável. Porém, essa câmera ela depende da luz, né? Basicamente é uma câmera normal. Se não tem luz e se não tem GPS, o drone entra no modo ATTI. O modo ATTI é um modo que basicamente não confia nos sensores. Por quê? Porque a luz fraca não permite que a imagem ele seja tirada, e o GPS fraco não é o suficiente para determinar a posição do drone. Então, o drone pode ser que ele vá um pouco, comece a deslizar, né? Vá um pouco para o lado, ou o vento começa a empurrar ele, né? Aí, no caso, não quer dizer que ele está sem controle, mas, tipo assim, você que tem que dar o comando para o drone se posicionar, tá? Quando ele entra nesse modo, o ATTI, é importante que pouse o mais rápido possível, porque a chance de acidente nessa situação é muito alta. Por isso que vai do piloto. O piloto vai voar à noite, não voa em área fechada, porque senão você não vai ter sinal de GPS. Ou vai voar em área fechada, tem que ter iluminação suficiente. Indo para o próximo aqui, agora explicando um pouco mais sobre como funciona o Return to Home. O drone vai voltar automaticamente para onde ele decolou quando o piloto apertar o botão de Return to Home, ou quando o drone perder o sinal, ou quando apareceu o aviso do limite que ele só tem bateria suficiente para voltar. Mas como que ele volta, né? O GPS precisa estar forte quando ele decolou para que seja suficiente para ele voltar. Ou seja, se você não precisasse de tudo isso, precisasse, por exemplo, 100 metros, vai subir até 100 metros ao invés de 200, ele te daria ali, sei lá, um tempinho, vamos dizer, 1 minuto a mais de voo, né? Ele não chamaria o drone para voltar mais cedo do que o que precisa, né? Então, colocar uma altitude muito alta pode não ser muito bom. Agora, um pouquinho mais sobre o Home Point, Return to Home, né? Eu coloquei esse vídeo aqui para mostrar que o Return to Home é uma função do drone que é para segurança, ou seja, a pessoa não pode ignorar os avisos. Se ela ignorar os avisos, ela tem que saber que provavelmente ela vai passar por uns perrengues assim, e tendo que nadar num lago aí que inclusive dá pra ver até uns peixes mortos ali, o cara nem viu onde ele estava, sabe? Só queria saber de recuperar o drone. Ó, na esquerda ali, ó, tem um peixe pulando, o cara nem viu isso aí. Mas o que pode ter acontecido nessa situação? O piloto pode ter visto que estava acabando a bateria. No caso, ali na mão do carinha que está de vermelho, no caso de branco, dá pra ver que o controle é preto. Esse controle, se eu não me engano, é do Phantom. E ele usa bastante energia, então pode ser que ele ignorou que a bateria do controle remoto estava acabando, né? Aí de repente acabou a bateria do controle remoto. Aí o drone vai voltar, beleza. Mas tem aquela questão, se você só tem bateria suficiente para pousar, ou seja, a bateria do drone estava acabando também, pode ser que ela acabe em cima do lago, né?
se a pessoa ainda tivesse bateria suficiente para controlar o drone, é aquilo que eu falei. O drone aceita que você vá para frente, para trás, para os lados, mas ele não aceita que você suba mais, por conta que ele só tem bateria realmente para pousar. Então, ou foi uma imperícia dele ali de não querer controlar o drone, que eu acho que não foi, ou realmente acabou a bateria do controle. Ou seja, o drone deve ser avisado, o controle começa a bipar e é um barulhinho chato, e o cara ignorou. Então, o drone te avisa, você vai querer continuar, vamos dizer assim, assumir o risco, né? E pode acabar nessas situações aí. Então, esse é um exemplo muito importante, porque o drone te dá as informações, vamos dizer assim, que ele cuida dele mesmo, né? Se você ignorar, é sua decisão, né? É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode falar aí que a gente vai também. Ou, né, caso tenha dúvidas depois, tem os grupos que eu comentei, a gente divulgou para um monte de grupos, pode mandar mensagem lá.